Fala, galera coral! Conforme prometido, estamos aqui hoje para tratar de dois assuntos importantíssimos para você, torcedor. E vamos tratar isso com muita seriedade, porque são assuntos extremamente importantes. O primeiro, dia decisivo para a SAF do Santa Cruz, o chamado dia D, o dia em que um novo acordo para um novo aditamento de contrato será acordado. E, ao que tudo indica, as informações que chegaram até nós é que a questão Arruda e Patrimônio foi devidamente superada. Isso é louvável, nós vamos explicar isso e também falar sobre o chaveamento da Série D, os possíveis adversários do Santa Cruz, o possível caminho para o acesso. Antes disso, queríamos pedir a você que está aí em casa, que acessou, que encontrou o vídeo, que você se inscrevesse no canal, né? Nós estamos com uma média de visualizações muito boa, queria agradecer muito a vocês, mas a gente não está acompanhando os inscritos e as curtidas. Então eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque sempre, no mínimo, um vídeo, mas como Santa Cruz é uma máquina de notícias, geralmente 2 vídeos por dia, você receberá a notificação para poder assistir, a hora, evidentemente, que você puder. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa teu like, né? Dá o teu joinha lá, comenta. Os comentários são muito pertinentes, né? Ontem sobre o jogo, os feedbacks também são muito bons. E compartilha no teu grupo de amigos santacruzenses, da família, faculdade, escola, igreja, enfim, em todos os grupos que você fizer parte, dá essa força para a gente aí, né? Nós estamos com um propósito, esse propósito é trazer um canal para a torcida do Santa Cruz que não só seja um canal de notícias, porque canal de notícias, nada contra, eles são importantes, eles têm a sua importância, mas na minha visão existe algo para além da notícia, que é o mais importante. Então, esse é o nosso propósito, é discutir o Santa num nível que deve, de fato, ser discutido, e foi a ausência de discutir o Santa Cruz em grande nível que fez com que o torcedor entrasse no processo de letargia, né, numa morfina futebolística, e passasse a ser extremamente resignado, aceitando tudo das repúblicas independentes do Arruda. Bom, pessoal, em relação à SAF, como nós já tínhamos trazido no vídeo anterior, o contrato da SAF é um contrato que envolve uma negociação de um grande volume. Então é natural que haja interesses e que esses interesses, em algum momento, eles sejam conflitantes. Conhecendo as nuances do Santa Cruz Futebol Clube, nós saberíamos que seria um processo extremamente difícil. Ninguém é inocente ao ponto de achar que um processo de venda de clube, de profissionalização, né, de término de alguns vícios no clube, iria ser muito simples de ser resolvido. Mas um dos pontos que estava fazendo com que esse processo não andasse foi justamente a questão do patrimônio. O patrimônio sempre esteve incluso, desde a assinatura da vinculante em janeiro, mas alguns defendiam que uma cessão de uso de 50 anos, prorrogável por mais 50, seria suficiente, né? Já a SAF dizia que não, como uma forma inegociável para a operação, o Arruda fazer parte da SAF, não dos investidores, da SAF, a qual o Santa também é integrante como investidor minoritário, mas é integrante, inclusive, com poder de veto. Bom, esse puxa e encolhe que esses dois grupos estavam fazendo com que o processo de SAF não andasse. Ele passasse a ser extremamente questionado, principalmente no que tange
ao valor investido pelos investidores. A promessa era 100 milhões, porém, obrigatoriamente 10, não é? Em 5 anos, e os outros 90 após o Arruda entrar para a SAF. Ou seja, os outros 90 estavam condicionados. A nova solução encontrada, ao que tudo indica, é que os 100 milhões serão obrigatórios e agora não mais 10, mas os 100. E de 5 anos você reduz para 3. Então você vai ter a obrigatoriedade de colocar 100 milhões no Arruda em 3 anos. Em comprovado este compromisso, o Arruda passa a ser da SAF. E aí, lógico, a SAF vai em busca de um retrofit, até como forma de recuperar esse valor investido. Então, esse ponto, essa aresta, que era a maior de todas, foi resolvida, né? Elas foram aparadas, ela foi aparada, essa divergência, ela foi solucionada, esse ponto comum entre investidores e alguns conselheiros fizeram com que, ao que tudo indica, hoje, esse novo aditamento seja acertado e haverá, inclusive, o pronunciamento do clube em relação a isso. A SAF, inclusive, já vai fazer aportes financeiros, porque esses aportes não são tão simples, precisa de um aval do juiz da RJ, mas o pessoal da SAF, mediante a situação do Santa, e numa reta final, se sentiu, não é, na, aspas, obrigação de fazer esse adiantamento. Então, hoje deve estar caindo dinheiro na conta do clube, para que o clube quite suas coisas. E, lembrando, Santa Cruz ainda tem mais uma semana para contratar jogadores, inclusive da própria Série D. Só que se for da Série D, pode ser até 3 jogadores. Então, o Santa Cruz tem que se mexer no mercado aí para buscar se reforçar. Porque todo mundo já está fazendo isso. O próprio Central já anunciou 3. O Manauara já anunciou reforços. O Santa Cruz, eu acho que tem que entrar, né, nessa perspectiva. Veio o Ariel, que é um centroavante diário, um homem fixo, vai ser importante nesses jogos de mata-mata. Parece-me, pela característica dele, de um cara que prende a marcação, né, e que no duelo de cabeça, ele vence muitos duelos de cabeça, tem muita força física. Não posso falar em relação ao futebol jogado. Agradou em determinado momento da carreira, no próprio Brasil, desagradou. Né? Agradou em determinado momento da carreira fora do Brasil, desagradou. É um jogador, né, que teve seus altos e baixos, como a maioria dos jogadores que estão na Série C tem. Então, o Santa Cruz tem essa semana, e eu acho que esse aporte da SAF vai fazer com que o Santa Cruz consiga trazer esses reforços que serão importantes na reta final. Bom, gente, e agora eu queria compartilhar com vocês a outra parte do vídeo, que é a questão do chaveamento do Santa Cruz. É bom a gente esclarecer algumas coisinhas aqui, para o pessoal entender. Veja só, está aqui os chaveamentos. Ó. Isso daqui é um chaveamento, né? Isso aqui, outro chaveamento. Né? Aqui outro, aqui outro. Então, o chaveamento do Santa Cruz tem Santa Cruz e Sergipe, que vai pegar o vencedor de Altos e Independência do Acre. Então, o vencedor do confronto entre Santa e Sergipe pega Altos ou Independência. Como é que funciona essa segunda fase na Série D? Né? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Como é que funciona isso? Pessoal, a Série D, inclusive, ela tem uma formatação que é muito, eu acho que contestável nesse sentido. Os clubes classificados, né, eles passam a ter o confronto, que é o primeiro mata-mata, que é esse que o Santa Cruz vai enfrentar o Sergipe. No mata-mata,
a pontuação continua sendo computada. Então, o Santa Cruz hoje tem 27 pontos, se classificou com 27 pontos, o mesmo número de pontos do América. Ele pode ir para outra fase fazendo 33 pontos, com 2 vitórias. Ele pode ir para outra fase fazendo 31 pontos, uma vitória e um empate. E ele pode ir para outra fase fazendo 29 pontos, 2 empates e passando nos pênaltis. Então, a gente só vai saber a pontuação final quando acabar o mata-mata. Então, tudo isso vai ser somado. Então, se o Santa Cruz joga, hipoteticamente, contra o Sergipe, hoje, nesse chaveamento aqui, Santa Cruz, Sergipe, Altos, Independência, nesse chaveamento, o Santa Cruz é o melhor pontuado. Ele tem 1 ponto à frente do Altos. Isso quer dizer que, se ele vencer o Sergipe lá em Aracaju e em Recife, a decisão do segundo mata-mata será no Arruda. O primeiro jogo, independentemente de quem passe, mas vamos supor que seja o Altos, o time não é melhor qualificado, será primeiro jogo em Teresina, segundo jogo no Arruda. Então, só será diferente se a classificação do Santa Cruz for com a quantidade de pontos menor que a do Altos. E assim sucessivamente. Na terceira fase, que é a fase final, né? O último mata-mata, na fase final não, mas o último mata-mata, você vai ter 8 times. Então, você vai pegar esses 8 times últimos classificados e vai ver a pontuação deles juntando fase de classificação e mata-mata. Dessa pontuação geral, aí sim há um cruzamento olímpico, primeiro contra o oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. Ok? Então, o Santa Cruz vai jogar contra o Sergipe, decide no Arruda, primeiro jogo em Aracaju, segundo jogo em Recife. E se o Santa Cruz se classificar da mesma forma que o Altos, ou seja, uma vitória e um empate, ou, para não ter mais dúvidas, se o Santa Cruz se classificar com 2 vitórias em cima do Sergipe, ele vai para a segunda fase, mesmo sendo o segundo do seu grupo, e o Altos sendo o primeiro do seu grupo na primeira fase, ele vai decidir em casa, porque ele vai ter uma pontuação geral maior que o Altos, ok? Então, isso vai até o final da Série D, por isso que é tão difícil você prever quem vai jogar em casa e quem não vai, a cada rodada, a cada jogo. Isso pode mudar, até porque você pode se classificar vencendo as duas, vencendo um, empatando o outro, ou empatando as duas e indo para os pênaltis, ok? Então é isso, torcedor. Espero que o clube se pronuncie. Algo de novo acontecendo no Santa Cruz. Faremos outro vídeo comentando sobre o ocorrido. Mais uma vez, queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dá o teu like, deixa o teu comentário, compartilha nos grupos. É tempo de Santa Cruz.